salve, comunidade intelectual do Distrito Federal. Estamos aqui em casa, eu e a minha amiga Rose. Não é, Rose? Isso. A gente vai dar continuidade à nossa semana pedagógica e nessa tarde, tomando um cafezinho da tarde com a nossa querida amiga Cleise Marinho, que veio prestigiar o nosso canal. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso momento pedagógico, Cleise. Obrigada pelo convite, obrigada por essa acolhida, obrigada por estar nesse momento, né, participando dessa iniciativa de vocês, uma iniciativa necessária e muito corajosa, né? Esse canal vai bombar. Se Deus quiser! E vamos lá, vamos dar continuidade à nossa semana pedagógica. Então eu vou falar um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje. Cleise Marinho é psicóloga com mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade de Brasília. Possui 3 doutorados e 2 estágios sênior na Universidade do Minho, Portugal. Professora e pesquisadora do Instituto de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar da Universidade de Brasília, UNB. É bolsista Produtividade do CNPq. Ela também é consultora do MEC, avaliadora da CAPES, coordenadora do Laboratório de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da UNB. É também coordenadora do Acordo de Cooperação Internacional entre o Laboratório de Psicologia Escolar e o Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal. Desenvolve pesquisas e consultorias diversas, com ênfase em psicologia escolar, psicologia do desenvolvimento, desenvolvimento de competências, avaliação educacional, formação de psicólogos e professores, processos de desenvolvimento e aprendizagem, formação profissional, além de ser autora de diversos artigos, livros, capítulos. Ufa, que biografia, hein, gente? Que sensacional estar com você aqui hoje, que maravilha. Temos muito que aprender nessa tarde deliciosa. E eu quero começar. Pois é, nós gostaríamos de saber, assim, que você nos contasse aí da sua experiência, quais as contribuições que a psicologia escolar pode nos trazer em relação aos espaços de formação continuada dos professores. E como que esses espaços de formação continuada na escola podem contribuir para criar situações sociais de desenvolvimento? Muita coisa, né? Muita coisa. Perguntão, hein? Olha o tamanho da pergunta. Muitas teorias, muitas práticas, mas vamos lá. Então, muito obrigada novamente por estar aqui. É uma honra, né? Estar nesse momento, nessa iniciativa de vocês. E mais feliz ainda por estar falando da psicologia escolar e da interface da psicologia da educação, que está nas nossas vidas, né, há muito tempo. A nossa parceria não é de pouco tempo, né, Rose, Val, Ceilândia sempre foi uma marca no Distrito Federal, né, sempre foi vanguarda, né, as equipes de Ceilândia sempre estiveram na vanguarda de todas as grandes conquistas das equipes da psicologia da educação na secretaria. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar, né, dessas marcas. E eu vou falar da psicologia escolar e do quanto essa área realmente contribui com a melhoria da qualidade da educação no nosso país. A psicologia escolar crítica, né, que é essa que a gente defende, que embasa, inclusive, política pública na Secretaria de Educação do DF, ela orienta inúmeras ações, né, se propaga por diversas ações. E uma delas é a formação de professores. Só de que formação de professores a gente está falando, né? Qual é a formação docente que a gente está falando? E a gente defende muito uma formação que ela não seja só episódica, só pontual, né? um ou outro curso. O que a gente defende é uma educação contínua, é um aperfeiçoamento constante, é uma forma de se dedicar à
profissão com esse compromisso social de estar se transformando, de estar se renovando, de estar ressignificando. E a gente defende na psicologia escolar uma ênfase muito forte no processo de conscientização. E um processo de conscientização com as pessoas. E essa conscientização, não só de si, das suas escolhas, isso também é importante, mas de concepções de desenvolvimento, de aprendizagem, de ensino, de avaliação, de currículo, de teorias que estão embasando as nossas práticas. Porque muitas vezes a gente cai no ativismo, né, de repetir determinadas metodologias, determinadas práticas, e nem sempre se permite perceber, questionar, indagar quais são as concepções, as teorias, as propostas filosóficas que estão por trás de muitas dessas práticas. E a psicologia escolar, ela trabalha muito nesse processo de conscientização junto com os professores, né? Trabalha com o foco na psicologia do desenvolvimento, com o foco na psicologia da aprendizagem, e o quanto as teorias psicológicas contemporâneas auxiliam a essa compreensão, a essa lucidez, a esses esclarecimentos acerca da articulação entre a teoria e a prática. Então, se não são só episódicas essas alternativas de formação, aonde elas acontecem, né? Você está perguntando. Como é que acontece na escola? Eu elaborei um modelo, né, de atuação da psicologia escolar, que vocês conhecem, a gente já trabalhou muito juntas, né, numa atuação institucional, coletiva, que está também embasando a OP das equipes especializadas de aprendizagem. E nesse meu modelo de atuação, eu defendo 4 dimensões que são interdependentes, são articuladas, são dinâmicas. E aí a UT, né, trabalha com algumas delas, e que essas dimensões são locos privilegiadíssimos para a formação dos professores. A formação, a ação de formação docente, desse estudo contínuo, desse aperfeiçoamento contínuo, está presente em todos os momentos da formação. Então, o mapeamento institucional, que a gente sabe que não é só um questionário no início, não é só um diagnóstico no início do ano, vai acompanhando a nossa ação o tempo todo, né? Vai revitalizando o nosso olhar. Eu lembro a Rose comentando, né, quando ela voltou do mestrado, que entrou numa nova escola, e a sala das equipes era a última sala do último corredor. E até chegar lá, quanta coisa era possível de ressignificar todos os dias, todas as vezes que a Rose chegava. Então, o mapeamento institucional nos convida a isso, a essa revitalização dos nossos espaços. E aí a gente, nessa revitalização, a gente percebe a formação dos professores em movimento. Não é isso? Com né? certeza. Que o canal pretende movimentar. E esse movimento é extremamente fértil no contexto da escola. Só que nem sempre a gente se conscientiza dessas oportunidades que a gente tem. Então a gente vê concepções dos professores, a gente vê nas escolhas que eles fazem, nas metodologias, como a gente vai observar sala de aula, quando a gente vai para uma reunião pedagógica, quando a gente vai para o conselho de classe, quando a gente vai discutir com a gestão, projeto pedagógico, outras ações mais institucionais, o tempo todo está presente a voz do professor. E a gente precisa escutar e precisa fazer reverberar essa voz. Então, acho que um dos grandes papéis da equipe é isso, é reverberar essa ressonância dessas vozes institucionais também por aquilo que o professor faz e por aquilo que ele quer fazer. Muitas vezes ele quer mudar, ele quer compreender quais são as bases, quais são a filosofia, qual é a epistemologia, qual é
a vertente política, ideológica das suas ações, e nem sempre há espaços favoráveis para isso. Então é muito importante que a gente aprenda, saiba construir esses espaços coletivos, institucionais, de ouvir essas vozes e de fazer os atores escutarem as suas próprias vozes. Então, sobre as suas práticas, sobre as suas dúvidas, sobre os seus questionamentos, sobre o seu sucesso, a gente pouco fala sobre o sucesso. Então, formar professores é evidenciar as práticas exitosas. O tempo todo estão acontecendo práticas exitosas no contexto escolar e nem sempre elas são visibilizadas. A gente tem a cultura do fracasso, parece que impregna mais do que a cultura do sucesso. E as pessoas ficam preocupadas em resolver o fracasso, quando muitas vezes dar visibilidade, disseminar práticas exitosas no sucesso, vai infinitamente resolver os problemas. Então, oportunizar esses espaços, oportunizar a troca de ideias, oportunizar as práticas, oportunizar estudos, é óbvio, gente, a gente precisa estudar. A gente sai de uma formação na universidade, a gente tem o privilégio na Secretaria de Educação de ter a EAP com essa oferta abundante de cursos, mas a gente também tem que criar demandas sobre o que a gente quer estudar, né? O canal vai favorecer isso, né? É importante que as pessoas se movimentem, que as pessoas se coloquem aqui no canal e tragam suas temáticas, tragam suas dúvidas. Isso também é envolver o sujeito, o próprio sujeito, no seu processo de conscientização, no seu processo de formação, no seu processo de melhoria da sua atividade. Então, a própria OP oferece, né, se a gente vai lá no capítulo de como operacionalizar a OP, tem várias sugestões, tem vários exemplos, tem as oficinas, tem as vivências, tem todos os momentos que são extremamente oportunos para dentro da própria escola, num contínuo, a gente estudar, a gente discutir teorias de desenvolvimento, que são as teorias de desenvolvimento que realmente vão sustentar a nossa prática. A gente vai fazer escolhas conscientes, escolhas seguras, ou a gente vai continuar meio que na modinha, né? Está na moda essa teoria, está na moda essa metodologia, então eu vou indo. Então, como que no cotidiano, é isso que a gente defende muito pela psicologia escolar, o processo de conscientização seja um processo vivenciado por todos, né? Que seja um processo de autoria de todos. Então, a formação dos professores tem que estar muito ligada com esse compromisso social de eu, né, me melhorar, de eu me desenvolver, de eu me transformar. Eu não posso ficar esperando sempre que alguém venha me formar, né? Eu costumo dizer para os meus estudantes na UNB, na graduação até, que eles precisam levar a formação deles na mão, né? Não ficar refém só do que o sistema dá, do que o currículo permanece. A universidade é um universo na uma cidade e às vezes as pessoas não saem fora daquele script. Então é importante que também na educação as pessoas sejam autoras, sejam propositoras, ativas dos seus próprios processos formativos, né? E sempre com essa ênfase de busca de conscientização, que é muito maior do que ver só o que eu preciso estudar. A gente às vezes vê até a dificuldade de nós que estamos no chão da escola, que vamos até a universidade, né? Temos os cursos, estudamos lá, conhecemos as teorias, conhecemos metodologias, sabemos falar sobre elas, mas não sabemos atuar. A gente não sabe fazer o link, para a gente é muito difícil fazer o link da teoria com a prática, sabe? É muito complicado, porque a gente tem uma prática intensa ali de rotina, desse fazer pedagógico que já é muito arraigado, tradicional, e a gente tem dificuldade de fazer diferente. Existe até uma resistência, né, Val? Exatamente. Porque geralmente quando tem alguma proposta de formação, os professores lá veem teoria, né? E às vezes nem é teoria, assim, é mais reflexão sobre a prática, né? E eu
acho que, infelizmente, isso precisa ser desconstruído. Porque não há como a gente ter uma prática exitosa, né? Ter uma prática assim, que tem o seu embasamento teórico sem refletir, sem conhecer as bases teóricas, né? Eu acho que não dá para separar teoria e prática. E eu te digo que a tal da ação, reflexão, ação é bem difícil. É muito difícil coletivizar também. É muito difícil desenvolver processos coletivos dentro das unidades de ensino, sabe, Cleise? Queria dividir com você esse sentimento que a equipe especializada de apoio à aprendizagem sente na pele todos os dias. A gente tenta demais encontrar um caminho para que a gente consiga despertar nos nossos colegas, que a gente sabe que são ótimos profissionais. Eu costumo dizer que os melhores profissionais, os melhores professores, os que têm o melhor currículo, eles estão na rede pública de ensino. Só que nós temos uma dificuldade muito grande com essa questão de coletivizar, de ouvir o outro. E um outro problema, Cris, que eu quero dividir com você também, que você está lá na academia, e é muito legal a gente trazer a academia para cá, viu, gente? A UNB aqui junto com a gente, conversando sobre a escola. A gente, depois da pandemia, piorou um bocado, sabe? Tá difícil de coletivizar agora, porque as pessoas estão um pouco sem paciência. Não quer muito ouvir. Essa questão Os processos estão muito aligerados. Essa questão do acelerar o áudio para ouvir rápido, acelerar o vídeo para assistir logo. Ninguém tem muito tempo, ninguém tem muita paciência, ninguém, sabe? Então, assim, eu queria que você falasse pra gente assim um pouquinho sobre isso, o que você pensa sobre esse processo novo que a gente está vivendo aí, da tecnologia, junto com essa questão do nosso adoecimento mental, que eu acho que ninguém saiu ileso dessa pandemia, né? Eu tenho comentado, né, e discutido, né, com os pares, né, Rose já me ouviu falar sobre isso várias vezes, que, assim, uma primeira coisa que você diz dessa dificuldade do coletivo. Isso vem de antes da pandemia, né? Muito antes. Por quê? Porque a gente está num mundo onde o individualismo, as ações pessoais, né, acabam sendo muito mais valorizadas, muito mais até premiadas, Com certeza, do que as ações coletivas. Eu lembro de trabalhar, né, com psicólogas de escola que tinham professores com práticas bem-sucedidas e a gente queria disseminar as práticas. O professor que era premiado nesses editais do MEC, e o professor não queria, porque também tinha essa resistência com as práticas bem-sucedidas. Parece que você tem visibilidade se você está ligado ao fracasso, né? Se você continua na reclamação. Agora, quem supera, né, parece que nem sempre é bem-sucedido, porque eu continuo com a minha prática, com a minha lamentação, ou com a minha necessidade de ser também ajudado. Então, essa questão do coletivo é uma questão ideológica, sabe, Val? É uma questão que a gente precisa se dar conta de que é uma construção social para o enfraquecimento das pessoas. Muito intencional. E eu ainda penso mais, enfraquecimento da nossa profissão. Também. A nossa profissão está, assim, de uma maneira muito julgada pela sociedade, inferiorizada. Pois é, porque né? Por que imagina isso? o quanto é frágil uma pessoa levantar uma questão, né? Defender uma perspectiva, quer seja teórica, quanto fica frágil comparado a um coletivo que vai fazer a mesma defesa. Exatamente. Então, não é ideológica, politicamente visto, né, o construído para isso, né? A educação não é, muitas vezes, levada a essa possibilidade de fortalecimento, possibilidade de construção coletiva como algo para o bem comum, né? As pessoas querem o bem pessoal. Então, essa é uma das questões que a gente precisa atacar.
que não é, as pessoas se individualizam, nem sempre é porque elas querem, é porque elas vêm de uma formação lá atrás, e vêm de uma formação e vêm de um cotidiano também que é assim, né? Então, que práticas coletivas a gente precisa institucionalizar. Por isso a equipe tem que trabalhar muito com a gestão, Ótimo. porque tem que ter avaliações mais institucionalizadas coletivamente, práticas pedagógicas mais coletivas. Nós temos exemplos em vários também espaços públicos com projetos, mas não pode ser pontual, né? É isso que eu defendo, não pode ser. Sobre a pandemia, é óbvio que muita coisa mudou, né? O mundo parou, gente. A gente teve que reaprender, né? É por isso que cada vez mais eu fortaleço a minha filiação com a psicologia histórico-cultural. Porque a psicologia histórico-cultural nos fortalece, nos subsidia, nos fundamenta com explicações científicas, teóricas, conceituais, que nos ajudam a entender determinados movimentos que vêm muitas vezes, de novo, para camuflar a força, camuflar o coletivo, camuflar a potência de ação que a gente tem quando se junta, né? E a pandemia enfraqueceu mais ainda isso, porque nos deixou fragilizados, com medo e isolados, individualmente isolados. E aí vem, na sequência da pandemia, um outro diagnóstico, entre aspas, que vai nos enfraquecer mais ainda, que são os problemas de saúde mental. Então, todo mundo saiu da pandemia com problema de saúde mental. Gente, vai virar outra pandemia, saúde mental. As crianças estão com problema de saúde mental, os idosos, nós todos, os profissionais, estamos vivendo, estamos até tendo momentos felizes, né, agradabilíssimos, como essa conversa aqui. Que tá uma delícia, tá um astral. Mas pode ser que a gente saia daqui com algum problema mental, né? Ou antes de vir, Mas eu já tenho. Ou, pois é. Quanto tempo você já tem? Muitos anos, não foi antes da pandemia. Então, a quem serve uma disseminação de que há um problema geral de saúde mental e mais, que a psicologia e a psicologia escolar tem que tratar da saúde mental nas escolas. E aí a gente sai do paradigma da clínica, do fracasso, da medicalização e vai para o outro paradigma que é da saúde mental. A gente continua trabalhando no fracasso, a gente não fala da potência, a gente não fala da superação. A gente fala da parada, tá bom, a gente parou, mas o quanto a gente avançou, o quanto a gente aprendeu. Eu aprendi horrores durante a pandemia. Os estudantes que eu trabalhei, nossa, aprenderam muito. Todas as pessoas aprenderam. A gente não fala dos nossos ganhos, das coisas que a gente aprendeu, dos nossos desenvolvimentos, até das nossas fortalezas. Hoje em dia a gente tem menos medo. Falam em pandemia ou falam em uma futura. A gente já ouve isso, não, mas a gente já tem um caminho das pedras, já. Então, por quê que não se coloca a potência e se coloca a ausência? Então, eu tenho muito falado nesse paradigma, sabe, Paulo e Lúcia? O paradigma da potência no contraponto do paradigma da ausência, da falta, da doença, do problema. Então, eu acho que a gente precisa também trabalhar sobre isso. Não estou negando, óbvio, que a gente saiu diferente da pandemia, que há muitas novas construções subjetivas, intersubjetivas, novas proteções, novas formas de trabalho, novas formas de se defender, mas que isso por si só é o próprio desenvolvimento humano. Não justifica a gente dizer que estamos pós-pandemia adoecidos e que precisa da psicologia escolar para curar novamente a pessoa. Senso comum, né? Então,
alguma problematização a gente precisa fazer. Não é negar que estão acontecendo pesquisas, estão acontecendo estudos de pós-pandemia, que problemas fisiológicos, que problemas mentais, que problemas psicológicos, o que vem, coisas que a gente nem sabe ainda. Ok, a ciência tem que ser valorizada nisso, nós temos que disseminar essa produção científica. Mas não podemos nos paralisar de que estamos doentes. Exatamente. Eu acho isso super importante, né, Cris? Porque a psicologia escolar, ela já é assim, pouco compreendida por muitos, né? E a gente tem uma realidade no Brasil de que há poucos psicólogos atuando na escola, né? Poucos psicólogos escolares. O DF, ele é privilegiado com relação a isso, né? Mas mesmo aqui, muitas vezes, a visão que se tem do psicólogo escolar é muito reduzida, né? É como se ele fosse atuar no diagnóstico, né? A gente já tem um tempão que a gente vem batalhando para ampliar isso, né? Para dizer, olha, tem tanta contribuição que a gente pode dar, né? Nessa área que a psicologia escolar pode trazer para a escola. E aí a gente não pode correr o risco, né, de dar os 2 passos para trás. Exatamente. E agora ser só ligado à saúde mental ou aos casos de violência, né, que marcaram bastante, né, 2023. Eu acho que essa possibilidade da gente pensar o papel do psicólogo escolar contribuindo para a formação continuada dos professores, aquela formação continuada que acontece lá na escola, né, no horário contrário à aula, em que cada professor, né, ou esse coletivo traz realmente uma demanda que é específica daquela escola. Eu acho que isso tem um propósito, né, uma dimensão assim enorme e pode impactar muito a educação que é ofertada na nossa rede. E eu acho interessante também, né, quando você já começou a colocar, introduzir esse ponto, da base teórica que sustenta a psicologia escolar crítica, mas que também é a que está referendada no nosso currículo em movimento. Né? Porque, de acordo com essa teoria, a gente tem que pensar o desenvolvimento humano adulto. Né? E essa teoria nos traz a clareza de que o trabalho né, por si só, um locus privilegiado para esse tipo de desenvolvimento. Então, como que a gente vai organizar esses espaços, não só o psicólogo escolar, o pedagogo, ou só a equipe, mas isso sempre, né, como você colocou, com a gestão, com a supervisão, com a coordenação, como que a gente vai efetivar esse espaço coletivo, que é um espaço, né, genuíno de desenvolvimento. Né? Como que essa teoria também nos sustenta, né? Eu acho que você tem muita propriedade para falar da psicologia histórico-cultural e eu acho muito importante, né, você então destacar alguns pontos que essa teoria traz para a gente realmente começar a se ligar, né, a se antenar da importância que tem esses momentos e se dar conta também, né, de que isso é intencional para não fortalecer esse coletivo, para não fortalecer os professores, para não qualificar a educação pública, né? Nós temos que lançar mão da teoria para sustentar o nosso compromisso social, político, ético, com aquilo que a gente resolveu adotar como trajetória profissional. Se somos profissionais da educação, isso pressupõe, tem um antecessor que é esse compromisso político, ético, social com a transformação de muitos. Nós temos esse compromisso. Agora, como que nós vamos atualizar esse compromisso? Nós temos que ter formas, mecanismos de leituras, de estudo, de discussões como essa, para reorganizar os nossos argumentos. Nós precisamos ter argumentos muito fortes. E a sustentação teórica nos dá isso.
A teoria nos dá isso. E fortalece também a nossa visão, a nossa sensibilidade, ressignifica os nossos afetos, né? Porque é isso, a gente precisa também colocar os afetos nessa discussão, os afetos dentro da perspectiva que a psicologia trabalha, né? Porque os afetos são todas as expressões, né, de emoção, não são só emoções positivas, não são só emoções agradáveis, mas os afetos estão também mobilizando nossa sensibilidade, estão mobilizando as nossas escolhas, estão mobilizando os nossos afastamentos, distanciamentos ou aproximações dessa articulação teoria e prática. E a gente precisa ter essa fundamentação para sustentar esses argumentos e indicar caminhos com segurança, não porque veio emprestado ou porque alguém fez e foi legal, mas porque a gente escolheu, né? A gente tem autoria nas nossas escolhas. Isso também é outro ponto, né, que eu acho que merece destaque da sua fala, que o quanto que cada professor se vê como sujeito histórico dessa realidade e sujeito também de transformação, né, porque, como você falou, de repente um professor que está ingressando agora, né, ele tem que se ver como uma pessoa se desenvolvendo nesse campo profissional. E o que ele precisa, né? Não dá para esperar que venha, né? Ele também tem que fazer esse movimento de provocar, de solicitar, de fomentar, né? E de fazer com que aconteça também esse coletivo, né? Porque eu e as meninas, a gente sempre, né, falando desse canal, a gente trazia, está com uma leva nova, né? Tem muitos professores ingressando. E os professores que tiverem inúmeras oportunidades de formação continuada, saindo, se aposentando, né? E tem alguns que estão aí ainda, mas em que momento essa troca pode existir? Né? Porque a teoria nos traz essa possibilidade, né? Que a troca é um motor de desenvolvimento, né? A experiência, a vivência que aquele professor que tem mais tempo atuando, o tanto que isso pode alavancar o processo de desenvolvimento do professor que está ingressando na carreira. Né? Mas se a gente não organiza intencionalmente esse espaço, que é um espaço de formação, isso vai se perder. Vai se perder. E por outro lado, a teoria também da psicologia histórico-cultural nos ensina nesse movimento dialético de se constituir sujeito, né, dessas intersubjetividades. Porque quando os professores novos chegam, eles também têm contribuições. Sim. Né? Contribuições de trajetórias pregressas, né, antes da secretaria, ou contribuições de pertencimento, de querer, né, estar nesse lugar, entendendo, de querer estar nesse lugar com a sua potência, e nem sempre é oportunizado a eles a visibilidade das suas potências. Muitas vezes eles se veem no lugar de repetir. E a gente tem que pensar também que esse processo de formação continuada, né, que a gente está focando mais nos professores, mas que ele é dialeticamente constitutivo das equipes. Então, quanto o psicólogo, quanto o pedagogo da equipe também não se desenvolve, também não se forma continuamente, com às vezes uma pergunta. Eu vejo isso em sala de aula constantemente. Um estudante que faz... Porque a gente vai quase que naturalizando o não perguntar. Né? Parece que não perguntar está tudo bem, que está todo mundo concordando, que está todo mundo entendendo. Eu fico super feliz quando alguém levanta a mão e pergunta. E eu penso assim, meu Deus, que oportunidade de aprendizado. E tomara que seja uma pergunta que eu tenha que pensar muito para responder. Que eu não responda, não seja daquela de qual é a página que está escrito isso, né? Ou esse PowerPoint você vai disponibilizar, né? Por favor. Então,
Quantas perguntas os professores novos não têm e que não são feitas? Ficam no não dito porque não surgem as oportunidades. Porque pode soar como incompetência, Pois né? é. Por algo do não fazer, por algo do não saber. E quantas vezes esse não saber nos mobiliza enquanto equipe a mediar processos de potência. Tá bom, isso daí você ainda não conhece, mas o que você acha que você conhece? Né? Vygotsky fala muito sobre isso, né? Qual é a potência, qual é a possibilidade de um vir a ser. E que eu necessariamente, agindo sozinho, eu vou ter pouco acesso. Então, o que ele acha que tem que fazer? O que o professor novo traz? Porque ele tem muitas contribuições. Às vezes, não necessariamente numa prática profissional igual o currículo em movimento está propondo, a OP está propondo. Mas, bom, então vamos construir juntos, vamos problematizar juntos, vamos estudar juntos, né? Quantas vezes essas pessoas chegam querendo estudar, quantas vezes as pessoas que estão saindo ainda estão querendo estudar. Né? Aposentada. Abrindo as portas da casa dela para a gente estudar e para a gente discutir, para a gente refletir com base na ciência, né? No caso aqui da ciência psicológica. Então, a gente pensar também que qualquer espaço de formação que a gente oportunize, ele é dialeticamente constitutivo. A gente, enquanto psicólogo, não vai levar a coisa pronta para os professores, nós vamos aprender. Nós temos que desenvolver esse movimento de formação contínua, dialética, de parceria, de coletivo mesmo. Então, de troca, de partilha. O coletivo, ele é sensibilizado nessa forma, né? Quando ele se vê pertencente. Quando é uma coisa que vai chegar para ele pronta, ele espera mesmo não acontecer. Mas quando ele é mobilizado a construir, a partilhar, a pertencer, a ser autor, é melhor, né? Até mais prazeroso, né? A gente fica mais feliz. Com certeza. Ai, que coisa boa, né, gente? Muito bom conversar com você. Foi muito bom te receber aqui. Espero que você possa voltar mais vezes aqui na minha casa. Vamos. Pra gente tomar um antes da café. gente dizer tchau, eu queria lembrar o que a Rose está falando, da perspectiva histórico-cultural. Ah, é verdade. Isso é importante. Eu acho que é muito importante, pelo currículo em movimento, pelo OP, pelas teorias psicológicas mais contemporâneas, a gente ter a oportunidade de estudar a psicologia histórico-cultural. Estudar com aprofundamento. Todo mundo ouviu falar de Vygotsky. Todo mundo ouviu falar de Piaget, todo mundo ouviu falar de Valor. Alguns até ouviram falar do Leontiev e Luria, mas muito do Vygotsky. Mas quais são realmente as bases teóricas, os conceitos chaves que Vygotsky nos brindou, né, com a teoria e que é muito útil no nosso trabalho cotidiano? Então, assim, Vygotsky vai defender muito o processo histórico, né? Ele vai lá atrás, vai dizer que foi nessa vinculação da filogênese com a ontogênese que aconteceu a humanização. O ser humano foi se constituindo, se transformando na medida em que ele também foi dominando esse mundo natural, construindo instrumentos, primeiro instrumentos físicos, ferramentas físicas, depois instrumentos simbólicos, até chegar na construção da linguagem. Por que ele precisou da construção da linguagem? Por que ele precisou, o ser humano, construir signos, símbolos? Porque ele estava em relações. O que ele descobria, o fogo e a pedra lascada, não bastava só para ele tinha que compartilhar, porque ele sozinho não ia conseguir. Não ia conseguir caçar o tanto que ele precisava, não ia conseguir se proteger, ele tinha que partilhar. Ao partilhar, ele começou a viver em relações, e essas relações históricas, culturais, sociais, foram sendo gênese disso que Vygotsky fala, desse desenvolvimento psicológico mais complexo. E o que a gente faz com esse conceito?
né? E você falar, olha, as pessoas, quando se comunicam buscando ressignificação desses conceitos, há avanços, há saltos qualitativos no desenvolvimento psicológico. E a psicologia histórico-cultural vai nos lembrar que essas relações sociais, que essa partilha, que essa comunicação é um trabalho social. Não estou falando de emprego, mas é um trabalho coletivo, é um trabalho social e que a escola é um espaço extremamente fértil desse trabalho social e que nem sempre a gente considera com essa potência. E isso também nos remete àquilo que a Rosa estava lembrando do desenvolvimento adulto. O desenvolvimento humano adulto é lá com nada na psicologia de desenvolvimento. A gente tem teorias e teorias de desenvolvimento infantil, adolescência, agora de velhice e o desenvolvimento adulto. É uma lacuna. E a gente tem em Leontiev, em Luria, que são psicólogos russos, trabalharam com Vygotsky, que são também teóricos importantíssimos da psicologia histórica e cultural, grandes contribuições. Luria desenvolveu uma pesquisa na Ásia, em 1930, 1932, sobre a psicologia do adulto e sobre a importância da escolarização no desenvolvimento psicológico mais complexo. E o Leontiev nos brinda com a teoria da atividade. Nós precisamos estudar a teoria da atividade. Olha, gente, pede aqui para o canal. Teoria da atividade. Anotado. Vamos estudar, nós precisamos estudar desenvolvimento adulto, porque nós estamos trabalhando o tempo todo com adultos na escola. A equipe está trabalhando com os professores estão trabalhando com a equipe, estão trabalhando com coordenadores, com os pais, com a comunidade. Nós temos que estudar desenvolvimento adulto e nós temos teóricos que nos auxiliam muito. Teoria da atividade, Leontiev vai dizer que a atividade ela é dialeticamente constitutiva da consciência e que tem conceitos básicos da teoria da atividade que nos ajudam a oportunizar essa circulação de sentidos. Como o Vygotsky estava colocando, os processos psicológicos mais complexos, eles surgem no que Vygotsky chamou de perigvania, que é um termo russo, não tem uma tradução muito completa, mas que costuma se ter na literatura a tradução para vivência, que é mais do que uma experiência. E a perigvania acontece, ou essas vivências especiais acontecem naquilo que Vygotsky chama de situação social de desenvolvimento. A gente está desenvolvendo o tempo todo, a gente está sendo mediado o tempo todo, os nossos processos psicológicos estão sendo o tempo todo colocados em movimento. Mas existem algumas situações que potencializam esses saltos. E processos de ensino e de aprendizagem são situações extremamente ricas e férteis para essas situações sociais de desenvolvimento acontecerem, porque nos colocam em novos patamares. Não é que seja tranquilo. Tem tensionamentos, tem ressignificações, tem transformações. Vamos imaginar que uma pessoa more 20 anos numa casa, num bairro, numa casa. E depois de 20 anos ela se mude para um bairro diferente, para uma casa diferente. Igual a gente estava conversando antes aqui, né? Das mudanças das casas e dos apartamentos. Quantos processos psicológicos complexos vão ser desenvolvidos por essa pessoa? E não é só para adaptar, porque as pessoas não se adaptam. As pessoas se transformam, as pessoas transformam inclusive o contexto. Então é uma situação especial de desenvolvimento com tensões, com novas questões, com novas propostas de solução. Imagine isso no processo de aprendizagem. Imagine quando a gente lê alguma coisa e vai para um momento de reflexão, para um momento de troca, e há inúmeras outras interpretações sobre aquela leitura, aquela teoria. Então a gente precisa fazer da teoria, dos conceitos, esse mobilizador para a gente se desenvolver. E Leontiev nos ajuda muito nisso, porque ele fala que a atividade da gente vai ter uma necessidade, nós temos que identificar, nós temos que ter consciência
das necessidades, que não são necessidades biológicas, e identificar o motivo. Leontiev fala dessa construção conceitual do motivo. É completamente diferente de motivação, viu, gente? Vamos estudar motivo, vamos estudar aqui no canal. O motivo, temos motivos, e Leontiev fala de vários tipos de motivos. Temos motivos individuais, mas temos motivos coletivos. Então, como tornar esses motivos conscientes? Como dar sentido a esses motivos coletivos dentro da escola? Aquilo que se problematizava. Como movimentar a coletividade? Nós temos que construir motivos coletivos. Nós temos que socializar práticas coletivas, mas para que esses processos de conscientização gerem necessidades, gerem ações que levem à construção de motivos coletivos, conscientes, intencionalmente planejados nas nossas ações. E aí nas nossas ações de formação, nas nossas práticas profissionais e nos nossos estudos, porque aí nós vamos ser autores proativos do que estudar. O que a gente precisa estudar? E aí vem, de novo, né, os professores mais que estão ingressando agora, os professores que também já estão há muito tempo na secretaria, como que essas partilhas vão dinamizando, vão movimentando, vão transformando, vão ressignificando, criando novas situações sociais de desenvolvimento. Quando chega, imagina quando chegam professores novos, olha quantos motivos coletivos nós precisamos ressignificar, reconstruir. Então é importante nos apropriarmos, nos aprofundarmos nesses pressupostos teóricos, especialmente esses pressupostos que fundamentam a nossa prática, fundamentam o currículo, fundamentam a OAB, e ver o que mais nessas teorias podem ser extremamente auxiliares, né, dos nossos processos. Para isso é a formação, para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa atualizar essas teorias psicológicas contemporâneas e não ficar repetindo, né, muitas vezes chavões, muitas vezes compreensões extremamente superficiais, que às vezes até colocam na boca do autor, né? O autor nem falou tanto sobre isso, mas alguém que interpretou que... Então vamos nos autores. Agora a gente tem traduções, né, de texto do Vygotsky, de texto do Luria, de texto do Leontiev. Eu sugiro fortemente que a teoria da atividade seja um tema para a gente discutir motivos coletivos. Como construir motivos coletivos na nossa formação, e nas nossas práticas também. E vai qualificar esse tempo que a gente está vivendo agora. Exato. Né? O tempo. Qualificar esse tempo, a gente não vai jogar fora o legado, porque o legado de quem já está na educação há muito tempo, que está na escola já trabalhando há muitos anos, como eu, que fiquei 32 anos na Secretaria de Educação, eu tenho um legado, né? Não vamos jogar fora o meu legado, mas a gente pode construir, se constituir para esse novo tempo, ressignificar essa nova educação aí que a gente precisa para atender o estudante de hoje, o estudante de agora, o estudante desse tempo, né? Isso. E nós também. E nós também, que as tecnologias a gente estava ali, né? Profissionais. Nós duas estávamos ali discutindo as tecnologias, né? Nós duas e as tecnologias, a gente tem uma certa dificuldade, a gente está aprendendo sempre, né? Então, maravilhoso ouvir isso. Eu gostei desse buscar de motivos, Rose. Motivo coletivo. Motivos coletivos, Rose. O canal O canal tem que tem que isso, buscar né? motivos coletivos, viu, gente? Para a gente poder desenvolver e ampliar essas questões, né? E ressignificar, né? Muito bom. É bom demais conversar com você. Não, é muito bom conversar com vocês. É bom demais conversar com você. Muito bom, gente. Muito sucesso
Gente, total pra eu vocês sempre nesse gosto de canal. conversar com as psico, viu, gente? Conversar com as psico é muito legal. E eu arrumei uma psico lá na academia hoje, mas tá uma maravilha. Vamos Mas tomar um café? olha, a gente já está há muito tempo, né? Muito tempo. Há muito tempo. Lá Não na faz tempo. a academia faz tempo que está na secretaria. parceria. Nessa O amor parceria. é antigo, né? 1995, quando a gente construiu Construiu a o OP. projeto. A OP foi mais recente, mas esse projeto de extensão, É. da parceria da formação, da parceria da formação continuada, é de 1995, É bem gente. antigo. Quase né? 30. Bem quando eu entrei na rede, né, praticamente. É muito É. antigo. Mas É era muito um bom. público muito específico, né? É. Das equipes. Como você era gestora, né? É. É, a gente tem mais é que ampliar e trazer também muito dessa prática profissional também para dentro da academia. A gente precisa respirar, a gente precisa também se problematizar, é como os nossos, né? A gente o Exatamente. tempo todo. Eu acho que é oxigena. Quando a gente volta lá na academia, quando a gente traz você aqui, a gente está querendo oxigenar mesmo as nossas Exatamente. relações, os nossos falares, porque a gente se pega muitas vezes com jargões, gente. Naturalizando. Naturalizando coisas que não são para ser naturalizadas, Exato. como a questão. Generalizando. Generalizando, como essa questão da mulher, né, gente, na nossa sociedade, que está muito séria essa questão do feminicídio. Então, assim, são muitas questões, tem muitos motivos, tem muita coisa para a gente aprender e problematizar. Mas a gente quer que você volte aqui outras vezes. Eu tá? vou. A gente vai estudar a teoria da relatividade. Atividade. Relatividade, desculpa. A teoria da atividade é isso, se a gente precisar, a gente vai chamar a Cleis de novo, né? Vamos, Pra eu gente volto poder feliz. voltar nesse assunto aí, nessa Nossa, temática ainda que mais você nesse colocou. canal Que maravilhoso. essa temática que você nos propôs em estudo, né? A gente vai precisar muito de você, tá bom? Muito e obrigada. aí, eu que te agradeço. Obrigada. Suas considerações finais agora, pra gente poder ir tomar nosso café. Ah, eu acho que é isso. Sucesso pro canal, sucesso para vocês, coragem, força, vitalidade. Nada disso falta, né? Para vocês. É só mais e mais e mais sucesso que vocês merecem muito e venham pro canal. Obrigada. Um grande beijo pra você. Um grande beijo pra todos. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Bora. Beijo. Beijos.